A lição de hoje é a lição de número 10. Renovação cotidiana do homem interior. Eu gostei disso aqui. Renovação o quê? Cotidiana. Do homem interior. Ponto 1, o sofrimento exterior. Ponto 2, a renovação interior. Na lição ele vai dar o exemplo de Paulo, a vida de Paulo, não é isso? E ele vai falar do cristão. Na renovação interior, nós vamos falar sobre isso. E os desafios, nós temos o secularismo, nós temos a pós-modernidade, nós temos vários pontos. Se vocês observarem aí, no ponto 3, é o relativismo, e o terceiro subponto é a batalha espiritual, ok? Então vamos começar com a análise do texto, que é 2 Coríntios 4, 1 a 18. Aqui você tem um apontamento do livro, que segue a mesma coisa da lição. Vamos lá. A primeira coisa que nós podemos observar em 2 Coríntios 4, 1 a 18. Cadê? Não, mas eu coloquei tudo. Ó, aqui, deixa eu pegar aqui o outro pincel. Tira bem, por favor. Pronto, aqui. Aqui nós temos a segunda parte. Então você tem do capítulo 4, 1 a 15, você tem o assunto do ministério de Paulo. Por isso que eu coloquei aqui, ó, diaconia, que essa palavra aí no grego, diaconia, como está aparecendo aí, é um ofício doméstico. Olha como é linda a Bíblia. Essa palavra ministério que Paulo está usando aqui, ele não está usando ela no sentido de uma exaltação, como muitos querem. Não há glorificação na minha parte, no meu ministério. A glorificação é para Deus. É por isso que quando ele usa o riperetes e quando ele usa essa expressão aqui, ministério, ele está falando dessa diaconia como um serviço doméstico. Doméstico. A glória do ministro não é o ministério em si que ele exerce. A glória do ministro é saber que Deus lhe escolheu para aquela missão. Ainda que o mundo me veja como insignificante, como não importante, mas eu sei da importância do meu chamado, porque eu sei quem me chamou. E é muito importante que nesse primeiro ponto, eu coloco aqui o assunto do ministério de Paulo, que vai de 1 a 15. A glória. Agora, observem bem. A glória, nós vamos já falar sobre isso. O Paulo ele está mostrando aqui, nessa primeira parte, que a glória do seu ministério, qual era a glória do ministério de Paulo? Como é que muitos hoje, na atualidade, entendem o ministério de glória? Muitas agendas. Como é que muitos entendem um ministério de glória? Muito show que realiza. E ele diz, Deus tem me abençoado. Não era assim que Paulo pensava. A glória do ministério de Paulo era o evangelho na vida dele. Entenderam? Era o evangelho na vida dele que produzia a autoridade. Prestem bem atenção uma coisa, eu tenho falado aqui, e eu nasci na Assembleia de Deus, e a gente até faz manhã pentecostal, manhã de avivamento, manhã de renovação. Agora, eu gostei disso aqui, renovando cotidianamente o homem interior. Mas como é que se renova o homem interior? Como é que se renova esse homem espiritual dentro de nós? Como é que começa o verso 1 do capítulo 4. Pelo que tendo este ministério... Pelo que tendo esse serviço doméstico, que ele está dizendo aqui, eu sou como um servidor doméstico, eu sou... Rapaz, é linda a Bíblia. Eu não sei por que nós queremos ter espírito de grandeza, de arrogância, de prepotência, quando o próprio Paulo, ele se colocava como apenas o dispenseiro da dispensa da casa. Ele não é o dono da casa, ele é apenas que cuida da... Nem ele bota nada na dispensa. Tu não bota nada na igreja, tu não bota cura, tu não bota nada. A única coisa é que tu roga ao Pai, que é o dono da dispensa. E ele se vê apenas como um doméstico. Essa mesma linguagem ele vai usar, cuidai dos domésticos da fé. Então Paulo, ele não tem uma glória, gente, exorbitante, para dizer, eu sou tal aqui.
Não, ele mostra o evangelho na vida dele. Aí vamos lá, como é que ele diz? Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Parei. Olha a humildade de Paulo. Pela miséria, ele sabia que ele nem era digno desse evangelho e deste ministério. Rapaz, mas como é lindo isso aqui. Ele sabia conscientemente que ele não era digno do evangelho e nem do ministério. Agora ele diz assim: pela misericórdia de Deus. Entendeu? Ou seja, Deus vai tornar essa graça na vida de Paulo por meio do seu ministério. O ministério de Paulo vai ser sustentado pelo quê? Pela graça. É tanto uma graça, ele recebeu o privilégio para entrar no ministério, como também ele vai receber a graça para viver no ministério. É por isso que é lindo a Bíblia. Agora, vem a pergunta. Quando você lê do capítulo 4, 1 a 15, tudo Paulo está falando do Evangelho. O Evangelho, gente, eu já preguei aqui várias vezes, o Evangelho não é livro. O Evangelho é o Angelion, não é livro. É o Angelion, é a própria pessoa de Jesus Cristo. Então, quando você lê isso aqui, quando Paulo diz, esse poder habita nesse vaso ele está falando que o evangelho, o próprio Cristo é quem estava nele, lhe sustentando. O que sustenta crente constantemente, cotidianamente, o que sustenta crente? É a presença de Cristo. Agora me diga, se Cristo está dentro de você, por que tu é fraco? Se Cristo está dentro de você, por que tua fé enfraquece? Se Cristo está dentro de você, por que tu precisa ser renovado? É muito interessante que vocês compreendam o seguinte, esse verbo aí, olha, esse verbo grego que eu coloquei aqui, olha aqui, ó. Vamos lá, digam comigo, enkakumen, vamos lá? Enkakumen. Como é que diz? Enkakumen. Sabe o que essa palavra aí quer dizer? Na nossa tradução é mas aqui é não está esgotado, não se desesperar, não se cansar. Olha o que ele diz, como é que ele começa? Que nos foi feita, não desfalecemos. Lê o versículo. Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pronto. O que ele tinha no ministério dele? O que ele tinha na vida dele? O que ele tinha na pregação dele? O que ele tinha? O que ele tinha, pastor Adalberto? Cristo, que nós chamamos do quê? Evangelho. E por que ele não desanimava? Por que ele não se esgotava? Lutas, perseguições, cadeias, tribulações, críticas de todos os lados. Inclusive, quando Deus o chamou, em Atos 9,15, ele disse, vai, porque tu serás um vaso escolhido para sofrer pelo meu. Mas por que Paulo não tinha esgotamento físico? Por que Paulo não tinha esgotamento espiritual? Por que Paulo não tinha esgotamento de renovação? Tem ministro que anda com essa agora. Bota pra cá, Caio. Tem ministro que anda com essa agora. Eu estou esgotado, eu estou acabado, é um peso para mim, a igreja está me acabando. Olha, gente, me tratem bem. E por que Paulo não andava com essa baboseira? Ele diz claramente aqui, ó, enkakumen, ele está dizendo, sabe por que eu não fico desanimado? Sabe por que eu não fico esgotado? Sabe por que eu não me acabo? Porque o poder de Deus, de Cristo, do Evangelho, habita em minha vida. Eita, glória a Deus. Domina o homem interior, né, pastor? Domina o homem interior. E se esse evangelho está dentro de você, te dominando, onde é que tu vai ter esgotamento espiritual? Eu me acabei, eu cheguei. Tem muita gente aí querendo vender livro, tem muita gente aí querendo ter sucesso, tem muita gente aí esgotamento espiritual. Eu me acabei, não sei do que. Se tem um esgotamento, é sinal de que o evangelho perdeu a eficácia. E pelo que eu leio na minha Bíblia, em Efésios 4:12, a palavra de Deus é viva. E é o que mais? Então, se a palavra perdeu a eficácia e tu está esgotado, é sinal de que a palavra não teve a eficácia. Irmão, a Bíblia diz que Jesus disse em Mateus 16:24, quem quiser vir após mim, negue-se a si,
Toma a sua cruz e João 16:33, do mundo tereis, mas tende bom ânimo. Ele nunca te enganou, ele nunca enganou a nós. Ele disse que nós passaremos por lutas e o que mais? Agora ele está dizendo, sabe por que eu não vou ler o verso 2? Lê o verso 2, vamos lá. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Pronto. Aí se vocês analisarem, Paulo ele está mostrando aqui claramente para nós que o evangelho é o poder de... Não está em Romanos 1,16? Eu não me envergonho do... Porque o evangelho é o quê? E esse evangelho como poder de Deus é o quê? Fala de quê, hein? Renovação. Não, é o próprio Cristo. É o próprio Cristo. E se Cristo está em nós, nós somos renovados dioturnamente, cotidianamente. Então pronto. É isso que é evangelho. Olha, como é que a Bíblia diz que até os que iam ser perseguidos e mortos não negavam a fé e não perdiam a esperança, mas em meio às provações entregavam os seus corpos com alegria. Está lá em Hebreus 11. Quem era que fortalecia? Quem era que os colocava de pé? Quem era que os sustentava? O evangelho. O grande problema do povo cristão no Brasil é que não estão compreendendo a essência do evangelho. A essência, povo de Deus, olha para cá, povo de Deus, verdade de Deus para o Brasil. Se nós quisermos um evangelho de verdade, se nós quisermos uma crença de verdade, é se voltar para o evangelho como Cristo ensinou. Jesus não anda atrás de brincalhões da fé, Jesus não anda atrás de fulião da fé, Jesus não anda atrás de farofeiros da fé, ele anda atrás de pessoas que assumam compromisso de viver com ele até a morte. Então, pastor Aziel, e por que o fulano de tal, ele teve luta, ele foi um bom pastor e desistiu? Por que ele se desgastou? Olha, Moisés sabia que o povo era ruim, sim ou não? Mas o povo ruim atrapalhou ele de viver o ministério dele? Não. O povo que era ruim com Moisés disse apenas assim, quem é do Senhor venha para cá. Quem não quisesse, pronto. E quem defendia o ministério de Moisés, quem era? Era Deus. O grande problema pastoral hoje é que tem pastor que quer defender o seu ministério. Aí por isso que ele se esgota. Não busque defender seu ministério, busque fazer a obra de Deus, que quem cuida do teu ministério é o Senhor. Ele quer advogar para ele, aí vai ficar um peso. Então você não precisa fazer essa coisa. Paulo está dizendo, eu não me desanimo, eu não perco a coragem, eu não perco o ânimo, porque o poder de Deus está dentro de mim. Aí tem uma segunda coisa que nós colocamos aqui, ó, a glória do evangelho no crente. É a primeira, não é isso, pastor? O assunto de ministério do Paulo era o quê? É o evangelho. A glória do evangelho no crente. Se esse evangelho está dentro de você, ele vai trazer glória ou não vai? Está lá em Mateus 5,16, 14 a 16. Assim brilha a vossa diante dos homens, para que ele veja o quê? E glorifique. Então o evangelho em nós, ele vai trazer glória. Um crente que vive o evangelho tem equilíbrio, o evangelho tem postura. Um crente que vive o evangelho tem tranquilidade. O crente que vive o evangelho, ele não se desespera, ele não se desanima, não. Ele anda conforme o que ele já recebeu de alguém. Não é assim que diz? Então pronto, está aí. A glória do evangelho é Cristo em nós. Terceiro, o evangelho não precisa de manobras. Está aqui o nosso terceiro problema do texto. Qual é o terceiro problema do texto, pastor Aziel? Olha o que Paulo diz no verso 2, vamos lá. Rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Sabe qual é o grande problema hoje? Pastores, líderes, professores da escola dominical, pastores que debatem. Nós estamos tentando ganhar as pessoas com argumentos. Nós estamos tentando conquistar as pessoas com o nosso raciocínio. E o Senhor não mandou tu raciocinar evangelho. O Senhor mandou pregar o evangelho, porque ele é poder de... Prestem bem atenção, gente, meu Deus do céu,
teólogos do Brasil, líderes do Brasil. Vamos lá para 1 Coríntios 1. Olha o que Paulo vai dizer aqui. Eu não trouxe a outra minha Bíblia, só essa do grego, mas vamos lá. 1 Coríntios capítulo 1. Vê aí pelo verso 18, rapidinho, vamos lá. 1,18. Olha o que ele vai dizer aí para nós, vamos lá. Isso, é essa, vai. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Sim. Mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Ó, poder de Deus. O Senhor Jesus não estava falando da cruz, que não há poder na cruz. Entenda isso. Ele estava falando de quem foi para... É a morte de Cristo na cruz. Não é a cruz, é a morte dele que nos traz a vida. Vamos ver bem aí no mesmo texto. Paulo vai dizer que os judeus pedem o quê? Sinais. E os gregos pedem sabedoria. 22. Olha aí. Porque os judeus pedem sinal. Sim. E os gregos buscam sabedoria. Para bem, fique bem. O grande problema nosso é que nós estamos pregando evangelho, sabe como? Eu quero pregar evangelho e no culto eu quero ver quem pula mais, quem grita mais, para eu saber e medir quem é o pastor que é mais usado. É assim ou não é? Eu estou cantando na igreja, eu quero saber medir pelo meu termômetro humano e pela internet quem pula mais, quem grita mais, quem sacode mais. Olha para cá, povo de Deus, isso não é evangelho. Isso não é evangelho. Evangelho não é grito, evangelho não é pulo, evangelho não é terror, evangelho não é aplausos do homem. Evangelho é você falar de Cristo. E sabe por que muitos estão entrando em esgotamento espiritual? Porque quando eles vão pregar, que o povo não responde, ele fica, meu Deus, eu estou vazio. É assim ou não é? Eu estou vazio. Ou eu já vi pessoas dizendo assim, o fulano de tal pregou 1 hora, ninguém aceitou Jesus, ele não tem unção. E quem foi que disse que tu foi autorizado para pregar para salvar vidas? A única coisa que o Senhor mandou foi pregar o evangelho. Aonde foi que Jesus disse, faça um esforço e ganhe tantas almas para mim? Aonde foi que você já viu isso na agenda de Jesus? Aí o ministério entra em esgotamento porque eu estou querendo aplausos da multidões. É assim ou não é? O meu ministério entra em esgotamento, pastores, porque se eu não vejo o crente chorar, pular, fazer munganga, eu estou vazio de... Gente, o poder não está no que eu faço, o poder está no evangelho. Levante a Bíblia de vocês, levante. O poder está nisso aqui. O poder está nisso aqui. Meu Deus do céu. Aí eu vou entrar no esgotamento espiritual, porque, e às vezes, eu estou dizendo, isso acontecia comigo. Às vezes eu ia pregar, aí eu pregava uma mensagem, esboçava ela, e aí terminava ninguém. E eu ficava, disse, meu Deus, o que está acontecendo? Eu estou orando, jejuar mais, não é assim? Eu vou jejuar mais, eu vou buscar mais. Aí eu vivo uma vida, sabe de como? Não de liberdade. Eu vivo essa neurose e essa luta. Faça isso não. A Bíblia diz, não é por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito. A nossa missão é pregar o Evangelho, Marcos 16:15, e de por todo mundo e pregai o Evangelho. O efeito do Evangelho, quem faz é Jesus. Então, muito cuidado com isso. Paulo está dizendo aqui que o Evangelho não precisa de truques. O Evangelho não precisa de manobras. O Evangelho não precisa de argumentos. Quando os judeus disseram, nós é o seguinte, nós queremos sinais. Para nós crermos em ti, está lá em Mateus 16, vê se é. Mateus 16. Aí, para nós queremos em ti, queremos sinais. Mostra um sinal. Prova para nós. Prova que teu Deus é Deus. Eu não tenho que provar nada. Como é que diz? E pela manhã, hoje haverá tempestade. Pode começar do primeiro. Para entender, olha. E chegando os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que mostrasse algum sinal do céu. Pronto. Está entendendo? Eles não queriam ser crentes, não queriam servir a Jesus, mas queriam o quê? Por isso que os gregos, os judeus pedem. Tem muito irmão que fica na igreja. Eu quero ver se tu é usado, me mostra um sinal. Ele não vai ser crente por isso.
Porque ele tem que ser crente pela... Eu não preciso, olha para cá, eu não preciso mostrar que sou superstar, eu não preciso mostrar que sou super pop da fé, eu não preciso mostrar que carrega Espírito Santo para batizar ninguém, eu não preciso mostrar, tem irmão que diz, o fulano de tal, na hora que estende as mãos, Jesus batiza. Ele não é dono do Espírito Santo. O Espírito Santo opera onde quer e por meio de quem ele quiser, porque o poder e a glória é dele. Agora eu me coloco à disposição do Espírito Santo. Olha, os judeus pediram o quê? Sinais. Vocês se lembram que a Bíblia diz que quando o próprio Herodes viu Jesus, o que a Bíblia diz? Ele o rejeitou. Pronto. Me vê se é João 18. Então você vê que os judeus pedem sinais. E os gregos pedem o quê? Por que os gregos não queriam o evangelho? Paulo diz que para eles era louco. Porque o raciocínio do evangelho, gente, é incabível na mente de um ser humano se não for pela ação da fé. Como é que você vai crer que Jesus morreu? Primeiro, desceu do céu, já era Deus, desceu do céu, se humanizou. Por isso que Paulo diz em 1 Timóteo 3,16, grande é o mistério da... Não adianta, olha para cá, não adianta debate sobre divindade de Cristo, debate sobre trindade, debate sobre tricotomia, dicotomia. Olha para cá, se tu não aceitares o evangelho pela fé, tocado por ele, essa tua vida, ela vai ser fraca, frágil e apenas dependente de argumentos. Paulo, ele estava dizendo aqui que o evangelho não precisa de argumentos, o evangelho não precisa de debates, o evangelho não precisa de provas. A maior prova é quando ele entra na tua vida, te transforma, te renova, te alegra e te dá poder. Cristo em você, não é isso? Ele vai dizer aí, o próprio Herodes mandou, quando ele vai se encontrar com Jesus, Pilatos, e ele manda aí, ele diz, eu pensei que era uma grande coisa. Ou seja, ele não ficou impressionado com Jesus em nada. Então deixa eu te dizer uma coisa, observem bem aqui. O evangelho não precisa de argumentação. O evangelho não precisa de astúcia. Vamos lá, volte o verso 2, vamos lá, desse mesmo texto. O evangelho não precisa de astúcia. O evangelho não precisa de argumentos. O evangelho não precisa de manobras. Vai lá. O 2. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia. Não andando com astúcia, manobra. Nem falsificando a palavra de Deus. Nem falsificando a palavra de Deus. Eu não preciso, gente. Olhe para cá. Pregue o evangelho. Um recado de Deus para os pregadores, para os cantores que vão falar, pregue o evangelho. Não tente criar manobras para enganar o povo. Não tente criar chorinho para enganar o povo. Não tente criar reteté para enganar o povo. Use o evangelho sem manobras, porque o poder está nele e não em você, e não na astúcia, e não nas manobras. Observem, o verso 3, como é que diz? Verso 3, mas... se ainda o nosso evangelho está encoberto, sim, para os que se perdem está encoberto. Está vendo aí? Pode ir. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Observem bem que essa referência ao evangelho, ela está falando também as promessas velho-testamentárias. Que essa expressão aí, evangelho, é uma frase que ela tem a sua o seu amplo leque, porque também ela aponta para a revelação de Deus que vai culminar com a vinda de Jesus Cristo. Ou seja, Paulo aí vai estar se referindo à Bíblia toda. Ele se refere ao evangelho como poder de Deus. E o poder de Deus, o evangelho, é o próprio Cristo. O verbo se fez carne, João 1,14, e habitou entre nós. Não é assim? A verdade, era uma promessa, e aí agora culminou com a vinda de Cristo, que se concretizou nele mesmo. Cristo é essa revelação, ela é a palavra de Deus. E é isso que Paulo diz, é isso que nós recomendamos à consciência de todo homem. Ele recomenda, é a palavra de Deus, é o evangelho de Deus, ok? Agora, aos malfeitores que voluntariamente rejeitam o
evangelho. E quando eles rejeitam o evangelho, eles estão rejeitando a própria revelação de Deus. E quando rejeitam o evangelho, eles fazem isso deliberadamente porque estão seguindo o curso deste mundo, que é o próprio Satanás. É o próprio Satanás. Então, observem bem, o evangelho é a palavra de Deus. O evangelho é a palavra de Deus. E aqui nós temos a segunda coisa, o Deus deste século. Aionos, olha aqui, ó, aionos é século. Quando a gente vem para essa palavra grega aí, aionos, não é isso? Ela fala de uma ideia ininterrupta, de tempo perpétuo, eternidade, universo. Fala de período, fala de geração, mas aqui a ordem é temporal. Só que quando você vai, me veja aí se é Efésios 2:2. Quando você vai para Efésios 2:2, como é que diz? Vai. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, Sim. segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Isso. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da carne. Muito bem. É só o 2, né? Passou do 2 aí, né? Passei. É só o 2, aí Efésios o quê? 2:2. 2:2. Observem bem que aí há um espírito que opera nos filhos da desobediência, ou seja, nesse aionos há um poder maléfico, não no tempo em si, mas nas pessoas que estão nesse período aonde eles atuam. Aqui você não tem base para negar, olha aqui aos críticos, aos que tentam dizer que o diabo não existe, que o diabo é apenas uma ideia, apenas uma força impessoal e não um agente, não uma pessoa. Observe que Paulo está dizendo que o Deus deste não está dentro de ti, não é ideia, está fora, é o Deus deste século. 1 João 5,19, o mundo jaz no maligno, alguém que está, e os filhos da desobediência, o espírito do diabo opera neles. Então, esse século tornou-se um século mau, maléfico, porque não está o homem no controle de Deus, mas no controle de quem? De Satanás. Então, por isso que Paulo está mostrando. Agora, o objetivo do diabo é cegar as pessoas para que o evangelho não lhe resplandeçam. E aí você pode observar que esse é um papel de Satanás. Veja aí 1 Coríntios 5:5. Vamos lá. 1 Coríntios 5:5. Isso. Seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então Paulo não está entregando a uma subjetividade à própria pessoa. Ele está entregando a Satanás, como nós estamos vendo aí na própria palavra de Deus. Agora, a luz do evangelho é para resgatar os homens, é para trazer ele para a imagem de Deus. Esse é o poder do evangelho. O diabo, ele não quer que você tenha essa imagem que foi distorcida pelo pecado, restaurada. Então você tem aqui o poder desse evangelho. E é esse poder do evangelho que vai trazer o quê? A regenerar a nova vida para você. Essa regeneração, que é a nova vida, é Cristo habitando em você. Não tem como você ficar morto, como você ficar frio, mas todo dia o teu homem interior vai estar renovado, porque Cristo habita na tua vida. Quando você lê a palavra de Deus, observe aí no verso, vê se é o 4 aí, no mesmo texto aí. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Que é a imagem de Deus. Essa imagem de Deus é a de Gênesis 1:26, que ela foi distorcida por causa do pecado. Aí agora Deus em Cristo, ele vem para restaurar esta imagem. Aí quando você vai lá para João 8:12, ele diz: eu sou a luz do... Enquanto que o diabo, ele cega para que não resplandeça a luz do evangelho, Jesus chega e diz: eu sou a luz do... Jesus não é a ideia, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então é aqui que a gente vai observar que ele quer trazer o homem à sua originalidade. E essa originalidade é o homem
Pronto, então aqui não há como você, esse negócio de você dizer, eu estou fraquinha, eu estou tristinha, eu estou esgotada. É porque o evangelho não está dentro de você. O evangelho nunca perde a sua eficácia. Cristo não tem rótulo de validade. Cristo é assim, olha para cá. Cristo não tem rótulo de validade. Ele não envelhece, ele não caduca, ele não fica frio. E se ele está dentro de você, tem poder, tem alegria, tem vida, tem glória, tem unção, porque ele está dentro. Aí você vive com alegria. Pronto. É por isso que Paulo começa dizendo diaconia do ministério dele. O ministério de Paulo estava sempre vivo. Ele enfrentou a morte. Olha o Paulo morrendo. 2 Timóteo 4, 7, 8. Combati o bom, acabei a carreira e guardei a fé. Paulo perdeu o ânimo. Paulo perdeu a alegria. Paulo perdeu a fé. Paulo teve esgotamento. Aí tem irmão que quer usar de Elias. Aí dizer assim, oh Elias, o coitadinho do Elias, ele se enfraqueceu. Não, Elias só teve um temor humano pelo homem exterior, não foi assim? Ele temeu a Jezá, mas até Deus entendeu. Elias, já que tu está temendo, meu filho, faça o seguinte, unge Eliseu no teu, já porque tu não está dando, Deus não quer que tu fique esgotado. Olha para cá, olha um conselho de Deus para o ministro, olha para cá, está filmando direito, Caio, está filmando, bota para cá. Ministro de Deus, Deus não quer que você faça a obra dele chorando. Não quer isso não. Porque tem irmão que fica pensando que Deus quer, está lá em Hebreus. Ele não quer que você... 10, 17, vamos lá, corre aí. Eu vou mostrar para ti, homem de Deus, vem para cá, bota para cá. Deus não quer que você faça o ministério dele chorando. Deus não quer que você faça o ministério dele gemendo. Deus não quer que você faça o ministério dele com alta piedade. Deus não quer que você faça o ministério dele pensando em dinheiro. Deus não quer que você faça o ministério dele como se estivesse mendigando. Como é que diz? Sim. E jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. 13, 17. É isso. Vai lá. 13, 17. Obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, Sim. porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria. Para aí, que faça o quê? Com alegria. Como é que é para o pastor fazer o ministério dele? Alegre. Com alegria. E o que mais? Não gemendo. Então, quando você... Por isso que Deus disse para Elias, Elias, meu filho, tu está gemendo, não foi? Tu está gemendo? Vai e unge Eliseu no teu. Se está pesado para ti, tu não aguenta mais. Tu diz que estão falando mal de ti. Tu diz que o ministério é pesado. Tem pastor que ele é tão melancólico que ele vive só na frente. Gente, me ajude, eu estou sofrendo demais. Para o irmão andar com peninha dele. Entrega teu ministério e vai tirar umas férias e vai beber água de coco. Às vezes não quer largar o osso, porque é o seguinte, tem uma boa renda, tem um bom negócio, não é assim? Agora, o conselho de Deus é que quem é chamado, não faz com chorinho, não faz com miséria, faz com fé, porque sabe quem lhe chamou. Ele diz, vai e unge Eliseu no teu, e aí pronto, aí vai cuidar na tua vida. Eu vou te trazer para cá. Não foi assim? Já tu tá gemendo demais, vou te trazer. Tá na hora de eu te trazer. Cuidado, olha para cá. Tu que reclama demais, que fala demais, cuidado, que Deus pode te abençoar, te levando logo para a eternidade. Pode descansar na eternidade. Olha para cá. Tu quer descansar? Pronto. Não fica com esse negócio. Eu estou sofrendo demais nesse ministério. Uma horinha dessa, Deus te tira logo. Porque tu está só reclamando. Ele disse que é para fazer com e sem gemer. Aí pronto, não, eu estou cansado, eu não aguento mais. Se tu começar com esse discursinho, está na hora de eu entregar, não é assim? Aí Deus disse, tá bom, filho, vem descansar na eternidade comigo. Ele chamou Elias. Aí pronto. Aí a Bíblia diz lá em 2 Reis que os homens chegaram. Tu sabia que hoje vão tomar o teu Senhor? Diz, calai-vos que eu já sei. Eles vão tomar ele. Então pronto. Se tu não quer fazer com alegria, se tu acha que já está gemendo demais, pronto, Deus vai te levar. Chegou a hora já de descansar na eternidade. É a única maneira de tu se livrar de luta, de problema, de crítica, de acusações, porque tu é fiel, até quem for fiel vai ser acusado ou não vai? Quem é sincero vai sofrer ou não vai? Aí para tu não sofrer, a única coisa que tem é Deus te recolher para a eternidade. E aí, pronto, aí você vai entender claramente o que diz Apocalipse 14, 13, né? Bem-aventurados que desde agora morrem para que descansem. Se tu estiver precisando de um descanso, já temos o endereço. Tem uma promoção celestial. Agora, se tu está, Senhor, eu quero me acabar até o fim aqui na terra, mas com alegria, enfrentando os críticos, os mentirosos, os caluniadores, mas com fé e alegria, aí Deus conta contigo.
Agora deve ficar com... Aí não. Vamos lá. Agora vamos para o texto, mas você só poderia entender isso aqui. Aqui, vamos lá, agora a referência. Versículo 7, do capítulo 4 de 2 Coríntios. Temos, porém, tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder de Deus seja de Deus e não de nós. Olha, aí você vai ver que o pastor Luiz leu novamente, e ele, quando vai voltar para o verso 16, ele volta lá para o verso 1. Leu o 16. 16. Por isso não desfalecemos. É a mesma palavra grega, olha aqui, é a mesma palavra grega, enkakumen. Vamos lá? Enkakumen. Aqui é um gama, mas como está aqui perto do capa, ele soa como nasal, como N. Então observem bem, ele usa a mesma palavra, eu não me desanimo, eu não me fracasso, eu não fico frio, eu não fico fraco. Agora ele vai dizer a causa dele nunca desanimar, dele nunca perder o ânimo, dele nunca perder a vida. Verso 7. Verso 7. Temos, porém, esse tesouro em vaso de Nós barro. temos esse tesouro. Eita. Oh, aleluia. Essa palavra poder aí é dinameos. Agora, quando ele diz vaso de barro, é de ostra, irmão. Olha aí, ó. Ostraquinos, ostrasquino é feito da terra. É ostra de cerâmica. Ele diz, nós temos a excelência do tesouro. Em quê? Não é nem vaso. Ele não usou a palavra vaso. Esquel é a palavra vaso. Ele não usou a palavra vaso. Ele usou a palavra cerâmica. Meu Deus do céu. Tu é só uma cerâmicazinha. O pedreiro, quando ele pega a cerâmica, ele tem todo cuidado. Pode ela ser de porcelanato, pode ela ser de qualquer coisa, porque tem um P1, P2, P5. Aí é o mais resistente, né? Só que Paulo está dizendo, olha aí, está aí, irmão, olha, está aí. Eita, rapaz. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro. Está aí. Ostraquinos, feito de terra, ostra, ou de cerâmica. Tu é feito de terra. Aí quando Paulo ele olha, por que eu não desisto? Ele sabia, eu pergunto aqui, Paulo era consciente, ele começa dizendo que ele dentro da casa ele é só não, ele só é um domésticozinho dentro do ministério, não é assim? Ele sabe que é a graça de Deus que está sustentando, mas agora ele diz, eu sei que eu sou só uma cerâmicazinha, eu sou só um cacozinho de cerâmica, mas a excelência não está em mim, não está no caco. Sabe por que eu resisto? Sabe por que eu não desisto? Sabe por que eu sou alegre? Sabe por que eu sou avivado? Sabe por que eu tenho alegria? Porque dentro de mim, olha, é interessante aqui, ó. Ele diz aqui, ó, hiperbolê, essa expressão, caráter extraordinário, excesso de Eita! Agora Paulo vai falar que ele tinha um excesso no ministério dele, excesso de mas onde é que está o excesso de qualidade dele? Onde é que está o excesso de qualidade dele? No poder do evangelho. Ele diz, eu tenho, vai, diz aí o 7, diz. Temos agora esse tesouro em vaso de barro. Oh, olha para cá, bota para cá, Caio, bota para cá, Caio. Essa cerâmicazinha bem aqui. Esse corpinho preto. Não é assim que Paulo está dizendo? Porque as pessoas pensam que a excelência do ministério está na voz. Não é assim? A excelência do ministério dele está na postura dele, na erudição, nas vestes. Aí ele fica, aí pronto, e até as pessoas gostam, porque o humanismo, eu vou já falar disso, o humanismo é forte, a personalidade é forte. Mas se lembra que tu é só uma cerâmica. Tu é só um caco. Tu é feito, olha para cá, tá filmando direito? Tu não é feito de ferro, tu não é feito de concreto, tu não é feito de porcelanato forte, tu és feito de barro. Ele está dizendo aqui, eu sou feito de poeira.
Eu sou como uma cerâmicazinha. Só que sendo uma cerâmicazinha, sendo tão frágil, mas tem em mim algo que me traz a excelência. O poder do Evangelho de Deus. Eita glória. Tesouro em vaso de... Tu pode comer feijão, mas se tiver cheio do tesouro do Evangelho, tem sustentação. Tu pode ser feio, mas se tiver o Evangelho, tem sustentar. Tu pode não ser culto, mas se tiver o Evangelho, é o quê? É o barrozinho velho, é pó, é caco, é cinza, é lixo. Mas quando entra a excelência do poder de Deus. Eita, meu Deus. Está aí. Ou seja, Paulo estava dizendo que o sucesso do ministério, a origem do ministério era Deus, e a sustentação do ministério era quem? Era Deus. É só isso que ele está dizendo. Então, aí é que vem o que é mais interessante. É aqui, ó. Aí é que vem o mais interessante. Ele tinha um ministério, ele é um ministro de barro, mas o ministério era de quem? Era de Deus. Ele era um ministro de barro, mas quem era que estava na cerâmica? Ele era um ministro feito de ostrazinha, mas quem era que estava nele? Essa é a diferença. A questão não é se você sabe muito, não é se você prega bem, não é se você sabe grego e hebraico, não é se você sabe aramaico. Tem um bocado de gente que sabe, até o diabo sabe aramaico, sabe grego, mas ele não tem a presença de Deus. Quem tem a presença de Deus, olha para cá, bota para cá. Quem tem a presença de Deus, pode ser de barro, pode ser de cerâmica, pode ser de ostra, mas não quebra, porque quem está dentro é Deus. Eita glória. Aí o que acontece? Se esse poder está em mim, eu vou transformando as aflições em quê? Em vitória. A excelência do poder, olha aí, agora vamos lá, olha os pares aí, vamos lá, pastor. 8. Atribulados. Em tudo nós somos atribulados. Tribómenor, nós somos afligidos. É passar pela prensa, é espremer. Em tudo nós somos o quê? Atribulados. Não, vamos botar no grego aí. Imprensados. Entendeu, pastor Adalberto? Olha o que Paulo está dizendo. Em tudo nós somos o quê? Imprensados. Mas esse cacozinho, essa cerâmicazinha. Mas se tu é a cerâmicazinha de Deus, pode te pegar e te botar naquelas máquinas que tritura. Hein? Tu vai sair inteirinho do outro lado. Que a pessoa vai dizer, rapaz, eu pensei que essa desgraça ia morrer. Aí tu vai cantar, olha eu aqui. Não é assim? O inimigo até pensou que eu já tinha desistido. Espalhou para todo mundo que eu tinha morrido. Aí, Satanás. Mas para a vergonha dele. Então você só se levanta, não é assim? Sacode a poeira. De novo. Quando o Herodes mandou decapitar João Batista e apareceu Jesus, ele disse, quem é? Será que é João Batista? Mas eu mandei decapitar. Quem é que está me assustando aí de novo? Deus sempre tem alguém. Por isso que quando mataram John Hus, depois aparece quem? Lutero. Pronto, Deus nunca fica. Pronto, e Lutero tinha depressão, Spurgeon era doente, Spurgeon tinha aquela doença da gota, não é gota, não é gota? É gota, ele tinha essa doença, Daniel Berg, aliás, Gunavin era doente, Timóteo era doente, a questão é que era vasozinho de barro, era cerâmica, era um caco, mas dentro do caco estava cheio do poder de Deus. Olha para cá, se o poder do Evangelho está dentro de você, a alegria é constante. Pode você ser exprimido. É como uva no... Eu estava lá em Rio Grande do Sul, eu fui fazer uma visita, aí a mulher estava lá um local para fazer tipo uma dança, aí pisava na uva, enchia de uva e a pessoa pisava. Eu olhando, eu me lembrando disso, está espremendo. É assim? Crente que tem evangelho, irmão, pode te espremer, pode te zangar, pode te pisar, mas tu sai do outro lado. Olha aí, como afligido, mas não... Atribulados, mas não angustiados. Mas não angustiados. Perplexos. Para aí. Mas não angustiados. Olha aí. Imobilizados. Entendeu? Mas não imobilizados. Depois. Perplexos. Ou seja,
sem recurso, tu se olha sem recurso nenhum, mas aí... Não desanima. Não mas desanimado. você, mesmo sem recursos, mesmo sem nada, perplexo, está aí, meu irmão. Mas você não fica desesperado. Ou seja, sem esperança, sem medida. O pastor, ele pode olhar e dizer assim: rapaz, eu estou perplexo. Ou seja, parece que eu não tenho recurso, parece que eu não tenho saída, parece que eu não tenho solução. Mas é o seguinte: eu tenho esperança. Eita, rapaz. Depois, perseguido, mas não desamparados. Pronto, perseguido. Ele está sendo perseguido, mas ele não está abandonado, não é isso? Uhum. Perseguido, mas não abandonado, não é isso? Depois, abatido. Viu? Essa expressão aí é derrubado. Eita, meu irmão. Olha aqui, ó. Catabalomenoi. Essa expressão catabalomenoi aqui é o seguinte: derrubado, lançado no chão, prostrado, ferido. Eita, o que tem de pastor? Aí sim. Tem crente que nos fere, tem crentes que com a conversinha velha nos joga lá para baixo. Nós ficamos aonde? Não, no chão, na lona. Eita, na terra. Mas não, nós não estamos em ruínas. Eita, eu me lembro aqui, sabe de quem? É de Sansão. Jogaram na lona, furaram os olhos. Eita, que vergonha. E aí todo mundo brincando com um grande guerreiro de Israel, um nazireu de Deus. Ele estava no chão, ele estava na lona, ele estava prostrado. E aí todo mundo brincando. Ele disse: onde é que fica aqui as colunas? A Bíblia diz que ele sentiu, oh glória, o Espírito de Deus outra vez. Às vezes a gente sai, tem uma coisinha, tem uma luta, a gente vai para o quarto e chora. Mas quando a gente começa a chorar, o Espírito Santo vem. Eu te chamei, eu te escolhi. Você não está aí porque você quer, eu te botei aí. Sabe o que a Bíblia diz lá em Jeremias? Ele diz lá em Jeremias: eu é quem te dou poder para tu destruir, para tu levantar. Eita glória, não é assim? Eu te dou. Vamos ver lá, Jeremias, isso é tão lindo. Coisa linda, coisa linda, coisa linda. Está me dando vontade de chorar, porque aqui é pesado. É pesado. Aí Sansão: me leve, não foi? Me leva. Aí levaram ele, aí ele pronto. Ô Senhor, me perdoa. Vê lá pelo 6, 7, aí tu vai seguindo. Aí ele diz: me perdoa, morra eu com os filisteus. Mas matou mais gente naquele dia do que toda a sua vida. Primeiro, vai lá, como é que diz? 18. Porque eis que te ponho hoje. Aí é o verso 18. Eis que eu te ponho hoje por cidade forte. Eita. Olha, ele é só caco, ele é só cinza, ele é só uma ostra. Mas quando o poder de Deus está em nós, ele diz: eis que eu te ponho como o quê? Cidade forte. Cidade forte. O que mais? Coluna de ferro. Coluna de ferro. E o que mais? Muros de bronze. Eita. Para aí, pastor. Como é? Cidade forte. Para aí, forte. Vai. Coluna de ferro. Coluna de ferro. Vai. Muros de bronze. Bronze. Eita. Vai. Contra toda a terra e contra todos os reis. Mas ele não é só caco. Ele não é feito do pó. Ele não é feito só da ostrazinha. Mas por que ele vai? Vamos lá, todos juntos. Ele vai ser o quê? Forte. Ferro. Eita. Por quê? Por que ele vai ser tudo isso aqui? Porque Deus disse: eu estou contigo. O meu poder se aperfeiçoa é caco, é cinza, é vaso, é de barro. Mas quando Deus está contigo, meu pastor, meu escolhido, servo de Deus, você pode até para o chão, alguém pode até te derrubar, tu pode até comer poeira, mas de repente tu levanta. Eita, é assim.
tu levanta. Aí depois, pastor, é isso aí, não é isso? Terminou, né? Pronto. Então vamos lá. Observem bem uma coisa. Aí o apóstolo de São Paulo, ele está mostrando que todas essas transformações afligiam o seu homem, o quê? Exterior. Mas não abatia o homem interior. É nesse particular que ele está dizendo. Aí ele vai dizer, eu criei. É outro verso, vai. Olha o que ele diz aí. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Assim nós que vivemos... Ou seja, as experiências que ele vivia com Cristo e que Cristo sofreu, ele ia enfrentar também. Vamos lá. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte. É o 13, pastor, só o 13. Vai. Só o 13. Isso. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Olha aí. Como está escrito, cri. Essa palavra aí é a fé, como ele está dizendo, o mesmo espírito de fé. Eu acreditei, eu tenho confiança nele. Pronto, Deus é quem vai me conduzir nesse testemunho. Aí ele vai dar as narrativas dele, não é assim? Pronto, eu criei nele. E quando tu crê nele, acabou-se nada te separa do amor. Ou seja, as tuas lutas exteriores, as tuas aflições, tu vai transformar elas em quê? 1 Coríntios 15, 57. Mas graças a Deus que nos dá o quê? E você vai ter vitória porque você confia nele. Aí pronto, aí aqui nós temos um homem interior, não é isso? E nós temos um homem exterior. Eu não coloquei, está em qual verso? 16, É o não é 16. isso? 16, não é isso? Por isso não desfalecemos. Por isso não Desfalecemos. de novo a mesma palavra. Ok? Não se esgota, não se cansa e nem se desespera. Olha, quem tem evangelho na vida, olha para cá, Caio. 3 coisas para tu nunca perder o ânimo na vida. Quando você vive e tem o evangelho na vida, você não, vamos lá? Se desespera, você não se cansa e você não se esgota. Vamos lá? 3 coisas para você nunca ficar mole na fé, se tiver evangelho. Nunca se esgota, nunca se cansa e nunca se desespera. Aí pronto. Eita, rapaz. O homem, qual é o verso aí? 16. 16. Como é que diz? Ainda que o nosso homem exterior, Ainda que o nosso homem exterior se corrompa. Se corrompa, não é isso? Exo, está aí. Aí é um advérbio. Exo é o exterior. Aqui é o exterior. Exo é o exterior. Está aqui no texto original. Exo é o exterior. É o exterior. É o exterior. Esse exo exterior é do lado de fora. Que fica do lado de fora. Aí Paulo diz, ainda que o nosso homem, essas aflições, aqui, elas vão atacar o quê? Só o exterior. Elas vão trazer tristeza para o rosto. Elas vão trazer abatimento para o corpo. Às vezes nós vamos olhar, vamos estar prostrados no chão. Vamos estar com a cara no pó. Pronto. Mas quando alguém diz, eu botei ele no pó. Ele está com cara de choro. Não é assim? Aí de repente tu levanta. Eita, porque o homem, aí é o que agora, pastor? É o versículo 16. Aí vai, ó. Eso, ok? O homem exterior. Agora o homem interior. O homem interior. Se renova. O homem criado pelo evangelho. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Do lado de fora, nós com esse corpo, as aflições, as lutas e os problemas nos dominam. Mas esse eso é outro advérbio. Aquilo que está dentro de nós. Alguns chamam da alma, mas é o homem espiritual. Fortalecido pelo Espírito de Deus. Cristo dentro. Nós vamos ficar de quê? De pé. Ficar de pé. Muito bem. É isso aí. Primeiro, a postura renovada do crente. Se o crente, irmãos, ele tem um evangelho, está aí no texto, Romanos 8, 22, 23. Se ele tem um evangelho, Paulo diz, nada nos separará, porque esse homem espiritual, ele está bem definido. Quem renova esse homem interior, esse homem espiritual, é o Espírito Santo. Então, observem bem que nós temos aqui o sofrimento exterior. Primeiro, o vaso é de barro, sim ou não?
o vaso vai aguentar tudo isso. Aí nós temos o exemplo de Paulo. Paulo passou por tudo isso, provações, sofrimentos, tribulações, sim ou não? Mas sempre Deus providenciou para ele o quê? Cristo em vós, a esperança da... É por isso que eu estou dizendo, se Cristo está dentro desse homem interior, esse homem interior nunca perde. Vamos lá, homem exterior. Eu coloquei aqui, pastor, e o que é esse homem interior? Vamos ver rapidinho aí. Esse homem exterior, pastor Aziel. Pronto. O homem exterior, irmãos, nós vamos falar, ele é apenas a vida física, visível, não é isso? É a vida física, é a parte visível, é o corpo humano. 2 Coríntios 4,16, nós já lemos, não é isso? Esse é o homem exterior. O homem interior é a parte espírito que envolve a mente, que envolve as emoções e que envolve a alma, como nós falamos. Esse homem interior, olhe para cá, esse homem interior, ele precisa ser constantemente renovado em duas coisas. Primeiramente na mente e no espírito. Paulo diz em Romanos 12:2, e não vos amoldeis segundo este mundo, mas transforme pela renovação da vossa mente. Esse homem aqui, ele tem que ter a mente de Cristo. Se ele tiver a mente de Cristo, problemas, lutas... Olha para cá. Tu está falando direito, Caio? Bota bem aqui. Quem tem mente de Cristo não tem tempo para picuinha. Quem tem mente de Cristo não olha para quem é medíocre. Quem tem mente de Cristo não vive aceitando críticas de pessoas que não tem nada para te oferecer. Quem tem mente de Cristo só anda por cima e não por baixo. Quem tem mente de Cristo nunca vê pequeno, só vê grande. Quem tem mente de Cristo não vive na esfera humana, carnal, mas vive na esfera espírito. Quem tem mente de Cristo não pensa no Egito, mas pensa na pátria celestial. Colossenses 3, 1:2. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são de... Quem tem mente de Cristo não tem concorrência, porque ele sabe que foi Quem tem mente de Cristo está no alto. Porque tem irmão que é o seguinte, quando você vê um obreiro, ele se perder por qualquer historinha, a mente dele é o quê? Medíocre, pequena. Irmão, eu estou sabendo que a vida sua é falar de mim. Olha, irmão, deixa ele. Ô, irmão, eu tenho pena de você. Eu tenho pena, que Deus tenha misericórdia. Eu sei que o irmão é falador, mas que Deus tenha misericórdia. Eu fico lamentando a sua alma, porque essa pessoa que fala de você não tem mente de... Porque, irmão, já imaginaram? Olha para cá, irmão César, deixa eu dizer uma coisa. Você que gosta do hebraico e do grego, e aqui os demais pastores, observem bem. Quando você olha para um grande empresário que tem uma mente, pastor Adalberto, uma mente de um mega empresário, ele vai perder tempo com um comerciante que tem lá na esquina do interior. Fala aí alguma coisa, diga aí, ele vai? Ele não está preocupado com ele de forma alguma. Você acha que o Bill Gates vai se preocupar com um comerciante aqui de São Luís? Claro que não. Pois assim é quem não tem mente espiritual. Um homem de Deus que tem a mente de Cristo, irmão César, pastor Luiz, quem tem a mente de Cristo não olha o micro, olha o macro. Por isso que Paulo diz em Romanos 8:2, a lei do Espírito de vida. A lei do Espírito me livrou do quê? Da lei do pecado e da... Quem vive na lei do Espírito, ele dá o voo e aí só vê pronto, lá em cima. Agora, quem não está no Espírito, é a lei real da carne, é só olha para baixo, é só criticando os outros, é só falando mal dos outros, é só, na hora que abre um negócio da internet, ele já começa, mente medíocre, mente pequena, mente que não evolui. Se você pegar Romanos 12, olha o que Paulo diz, alegrai com os que se há e chorai com os que... Não vos vingueis, não vingueis o mal com o mal, mas vencei o mal. Isso é quem tem mente de Cristo. Quando você, se um exemplo aqui, o pastor Adalberto começa a me perseguir, e eu vou com a mesma moeda dele, John Piper diz que eu estou usando o mal com o mal. Mostra que eu tenho mente medíocre. Eu sou pequeno, eu sou baixo. Agora, se o homem interior, tem mente de Cristo, renovado, espiritual, Paulo chama ele de excelente. Vocês viram a palavra que eu li aí no grego? Olha aí, hiperbolê. Essa expressão quer dizer excelência em caráter extraordinário, excesso de qualidade. Eita! Tu tem excesso de qualidade?
Fica contigo. Então, esse homem, vamos ver aí Efésios 3, 16, 17. 3, 16 e 17. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Olha aí. Para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor. Pronto. Esse aí é o homem espírito. Então pronto. O homem exterior, nós já falamos. Esse homem exterior, quando a irmã faz a pergunta, e o irmão também faz a pergunta, é muito interessante que quando a gente vai para Gálatas 5, 16, 17, Paulo diz, andai em espírito, e não cumprireis os desejos da... Essa carne aí, ela está atrelada ao homem exterior, medíocre, pequeno, invejoso, caluniador, falso. É o homem exterior. Aí nós citamos a referência. Agora, quando eu ando no Espírito, o meu Espírito é dominado pelo Espírito Santo no homem interior, aí eu me renovo. Então, não há como precisar de renovação quem vive cheio do Espírito Santo. Ok? E aí, vamos analisar. Nós falamos desse sofrimento, o exemplo de Paulo. Paulo passou por tudo isso, mas ele sempre teve vitória. E o cristão pode ter vitória, porque o seu homem interior é renovado pela presença do Espírito Santo. Quais são os desafios para nós finalizarmos? A lição de hoje, ela mostra no ponto 3, que nós temos o secularismo como um grande desafio. Nós temos também mas eu vou falar primeiro da lição, né? Nós temos aquilo que eles estão tentando fazer com a palavra, trazer a relativização, não é isso? Relativismo doutrinário, e por fim a batalha espiritual, não é isso? Pronto, vamos lá. Eu vou correr aqui para finalizar. Quando nós chegamos aqui nesse ponto 3, e amanhã vocês vão falar na escola, o secularismo. O que é o secularismo? Eu já dei a definição no grego, mas o secularismo, gente, que nós podemos observar, e eu quero falar isso com vocês, o secularismo, ele se trata de uma abordagem filosófica. E antigamente o secularismo era para separar a igreja do Estado e o Estado da igreja. Até aí a gente não vê problema. Não tem problema. Mas também eles começaram a separar o que era sagrado do secular. Também não tem problema, porque o sagrado não pode ser profano. Só que aí você vai ter 5 pontos que nós vamos analisar. Eles disseram, o secularismo é bom porque vai dar liberdade religiosa. Só que aí mora um perigo, porque o secularismo, ele não é apenas uma filosofia. Ele é dominado pelo príncipe das trevas. E o que ele faz? Ele usa as pessoas na política para começar a trazer. Não é que os crentes sejam contra e querem se entrar nisso. Mas o problema é que esse secularismo, ele começa a trazer uma redução da influência religiosa nos valores, nos bons princípios, na ética e na moral. E começam a trazer políticas que ferem o princípio bíblico. Deu para entender agora? A segunda coisa que você pode observar é que essas leis e essas políticas públicas, elas podem vir recheadas de ensinos que ferem os princípios basilares da palavra de Deus. Ok? E aí é muito interessante nós atentarmos para isso. Também, essas leis, elas podem trazer mudanças sociais. Por isso que é muito perigoso. Em quarto lugar, é um desafio para a religião. Por quê? Porque eles vão trazendo aqui certas coisas seculares para tirarem a crença, os valores espirituais, a boa moral e a ética, tudo firmado nos princípios bíblicos, contrariando a palavra de Deus, ok? Então nós podemos analisar que o secularismo, gente, ele é essa filosofia que tenta limitar a influência da fé na vida, na crença e nos valores das pessoas. Então nós temos que ter todo o cuidado com essa particularidade para que a gente não caia nesse sistema. O materialismo, onde é que está aqui, pastor? Filhos do secularismo. Vamos lá. O materialismo, ele dispensa totalmente a crença no sobrenatural.
tudo está firmado na matéria. Ou seja, eles adotam a ciência, eles adotam a substância, o materialismo, não crê em nada que é sobrenatural. Alma, morte, vida após a morte. Eles dispensam tudo isso. Eles se voltam para o empirismo e para a ciência. Aquilo que é tocável, que é provável, que é científico, é o que deve ser aceito. Aí o materialismo, ele como filho do secularismo, ele não quer saber de Deus, eles creem apenas na ciência, na questão do átomos, das moléculas, da vida no seu aspecto biológico. Ou seja, tudo segue um curso natural, tudo segue um processo natural que não tem nada a ver com o sobrenatural e nem com Deus. O corpo se desenvolve pelo seu aspecto biológico, a vida segue normalmente porque ela tem a natureza tem as suas fases, estações, e tudo cumpre um próprio ciclo, não é assim? Então eles dizem que nós não precisamos de Deus. O sobrenaturalismo, aliás, o naturalismo rejeita a Deus, o naturalismo ele dá ênfase ao empirismo, o naturalismo é reducionista, porque na verdade ele quer explicar tudo na vida apenas pelo aspecto químico, físico e biológico e não por Deus. O naturalismo ético, na verdade, eles dizem que a sociedade, ela, pela sua evolução, vai criando as normas sociais e éticas, mas que não tem nada a ver com Deus, com os princípios morais que vêm lá de Deus, como nós ensinamos, como a Bíblia ensina. E outra, o materialismo, ele não tem ênfase na vida sobrenatural, ele só tem ênfase na vida terrena. Ou seja, tudo se acaba aqui, fica aqui, é como uma casca de coco, que você cai do pé, tira o coco e aquela casca de coco, ela se acaba. Então você tem aí o ensino do materialismo. Depois nós temos o que aí agora? O ateísmo. Cadê? Pronto, bem aqui, o ateísmo. Qual é o problema do ateísmo? O ateísmo é a crença segura que alguém tem de negar a Deus. É um ramo que é subjetivo também. Por que é subjetivo? Porque ninguém pode provar o ateísmo. Ninguém prova o ateísmo. O ateísmo é uma decisão própria de uma pessoa que tem seus frutos. Ninguém se torna ateu à toa. Entenderam como é as coisas? O ateu, ele tem que crer em alguma coisa para que ele também negue o seu. Ou, aliás, ele afirme o seu ateísmo. Então, olha para cá, ateu. Tu não é ateu, tu crê no teu ateísmo. O ateu tem que crer no próprio ateísmo dele. Ele combate o ateísmo dele pela fé dele. E é muito interessante dizer aqui alguma coisa, que o ateísmo, ele é resultado de 5 coisas. Primeiro, ele diz que não se pode provar a existência de Deus. O primeiro argumento dele é que como Deus não é provável, Deus não é produto de laboratório, Deus não é produto da ciência, então ele não tem fé o suficiente para crer em Deus. Então o ateísmo, ele tem uma evidência convincente nele mesmo, na própria pessoa. É tão fraco esse argumento, porque nós temos argumentos fora de nós que provam a própria existência de Deus. E eu não vou falar aqui porque não precisa. Segundo, argumentos filosóficos e teológicos. Eles tentam provar pelo argumento filosófico, como o pastor Aziel. Nesses argumentos filosóficos, eles dizem assim: eu não creio em Deus porque o problema do mal. Um exemplo, o mal está aí. Cadê Deus que não resolve? A pandemia está aí. Cadê Deus que não resolve? Esse argumento é tão fraco porque ele não quer atentar para o viés explicativo da soberania de Deus no campo teológico. Ok? A outra coisa é o argumento teológico. O que eles dizem? Tem tantos deuses no mundo, em qual Deus eu vou acreditar? Eu prefiro não crer nesses deuses. Ok? Aí tem isso aí, né? Vamos lá. Terceiro, experiências pessoais. Qual é a experiência pessoal, pastor Aziel? Traumas relacionados à religião. Por que Marx se tornou ateu? Por que Nietzsche? Por que outros, como Freud, eles se tornaram tão céticos? Porque a Igreja Católica e outras igrejas, naquela época, que abusavam do poder, matavam em nome da fé, não lutaram contra o nazismo, não lutaram contra outras coisas, mas se tornaram violentos na fé, levaram muitos a fazerem o quê? A desacreditarem. É como hoje, nós estamos à beira de um Brasil cético, diante de escândalo de pastores, escândalos de padres, escândalo de tudo, mas tem em todo lugar.
Mas o ateísmo, ele é resultado dessa questão de crenças religiosas. Um outro aspecto que nós podemos citar aí é a decepção com as instituições, como nós acabamos de falar. Eu estive agora em um país e lá eles disseram que o país é quase totalmente ateu, porque os líderes daquela igreja naquela época, as mulheres viviam dentro de convento, tinham filhos, enterravam em cemitérios atrás da igreja, eles descobriram e foram perdendo a fé. Então isso é muito sério. E também as normas morais religiosas. A pessoa está aqui na frente pregando, exigindo do povo, e de repente a população sabe que aquele líder é sem vergonha, é imoral. Isso vai gerando o quê? Ceticismo. Ok? Perspectiva científica. O ateu, ele só quer confiar na ciência e não quer confiar em Deus. E diversidade de crenças religiosas. Ele diz assim, tem tantas crenças, tantas contradições, essa religião diz isso, essa religião diz aquilo. Pronto. Mas o ateu não tem do que se excusar, porque nós temos a Bíblia, que ela ensina verdadeiramente como ser crente. Ok? E aí nós temos o relativismo. Relativismo é uma crença... Cadê aqui? Relativismo. O relativismo, ele ensina claramente e afirma que a verdade e a moralidade vai depender do conceito de cada um. Ou seja, não existe verdade absoluta, não existe moralidade, isso vai depender do local, do costume e da necessidade de cada um. Por que o secularismo, aliás, o relativismo é perigoso? Nós temos vários tipos de relativismo, não temos só um. Temos relativismo cultural, que eles dizem que as normas vão depender de cada cultura em que a pessoa vive. O relativismo ético, as normas morais, elas vão depender da perspectiva de cada um. Relativismo epistêmico, esse relativismo epistêmico aí, ele argumenta que a verdade relativa às crenças individuais ou ao conhecimento, ele vai depender do momento e da circunstância. Eu coloquei isso aí só para vocês terem uma ideia. E aí nós colocamos aqui também esse relativismo, que na verdade ensina essas coisas e que nós não devemos aceitar essa pregação desse relativismo epistêmico, ok? Então, nós podemos analisar, o argumento relativista é inconsistente. Por que é inconsistente? Porque se todas as opiniões são iguais, como é que eu vou olhar para um homicida? Se as verdades vão depender do contexto de cada um, então como é que um juiz pode julgar pelo Código Penal? Pode julgar pelo Código Civil, né? Do processo civil. Eles mesmos criam as normas e os sistemas que são frágeis. Então, se eu digo que tudo é relativismo, então eu não posso pegar e dizer que aquilo ali não é uma verdade absoluta. Alguém matou, concretou, não é verdade? Então isso aí é muito perigoso, tem inconsistência, ok? E isso traz problema para o lado moral. O humanismo, vocês sabem, é a confiança na própria pessoa, na sua própria capacidade, no seu bem-estar. Na aula passada, eu esqueci de falar sobre o narcisismo e o hedonismo, no prazer e na confiança na própria pessoa, o excesso de confiança na beleza em si mesmo. O humanismo, ele traz essa valorização da própria pessoa, no seu potencial, na sua capacidade, nos seus recursos humanos. Isso é prejudicial, porque o homem deixa de confiar em Deus para confiar em si, e a Bíblia diz que é maldito o homem que confia, não é tem gente que interpreta, maldito o homem que confia naquele homem. Não, é maldito o homem que confia em si mesmo. Você não é nada, você não tem nada, você não pode nada. Qual é o outro? O sincretismo. Por que o sincretismo é perigoso? É porque o sincretismo, ainda que alguém possa dizer que as tradições religiosas se juntam, vai criar algo muito importante, mas ele é perigoso por quê? Porque eu vou destruir um aspecto ortodoxo, porque nem toda crença tem o mesmo valor, tem a mesma, cada cultura, cada povo tem a sua crença. O cristianismo, ele se baseia em uma única crença, que é a crença no Deus revelado pela Bíblia em Cristo Jesus, ok? E por fim nós temos o
Ecumenismo. O ecumenismo, alguém diz, é importante a gente criar um discurso interreligioso, esse diálogo. Eles dizem assim, nós vamos conviver sem atacar a fé de ninguém. É impossível, porque dentro do ecumenismo, cada um tem a sua verdade. E eu não posso criar uma salada, está lá em Daniel 3. O rei queria que os meninos vivessem um ecumenismo, mas eles disseram, não, está escrito, só o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Queridos, nós temos que ser contra todo esse tipo de ideologia, de sistema, porque eles combatem a nossa fé. E aí, por fim, você tem a batalha espiritual, que ela vem pelo meio do diabo, através de três argumentos. Quais são os três? Mentira, engano e erro. Quando você vai para Gênesis, foi assim que Satanás entrou em cena e destruiu o primeiro casal. Que Deus nos abençoe, medite nisso, fique na paz, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar com o pastor Luiz, pastor Adalberto, em Petras Bênçãos Apostólicas.